Bom dia aí aos nossos colegas aí dos outros locais do Brasil que estão nos acompanhando. Sejam bem-vindos a mais essa edição do nosso programa de aperfeiçoamento para professores de matemática do ensino médio. Nós, nesse curso, como vocês sabem, nós vamos falar do livro Temas e Problemas, cujo título já diz que o que nós quisemos fazer nesse livro foi selecionar determinados tópicos aí do ensino médio que são ricos em problemas, problemas muitas vezes envolvendo modelagem aí de situações, para reuni-los aí num volume, tá? E é exatamente sobre isso, sobre vários tópicos aí da matemática do ensino médio, que nós vamos trabalhar sobre esses tópicos durante essa semana. Então, mais uma vez, infelizmente, a gente não vai contar com o professor Elon para as aulas aí durante a semana, mas nós estamos contando com ele para a sessão de dúvidas aí da sexta-feira. Tá? Então, o professor Elon deve estar presente aí na sessão de dúvidas de sexta-feira, que é uma sessão que exige menos esforço físico aqui de ficar aqui em pé. Tá? Então, contamos com ele aí na sexta-feira. Então, vários de vocês participam desse programa novamente, já estiveram aqui antes. Tá? E, então, eu gostaria de lembrar, tá, qual é o nosso método de trabalho. Tá? Então, nós temos aqui no quadro, tá, o nosso horário básico aqui de trabalho. Então, durante a manhã, nós temos as aulas expositivas, basicamente, sobre os assuntos. Né? Então, de 9 às 10h15, depois de 10h45 ao meio-dia. Tá? E depois, à tarde, começa o que, na minha opinião, é a parte mais importante. Tá? É a parte em que vocês se reúnem em grupos para trabalhar em cima dos problemas. Então, é a parte em que vocês têm a oportunidade aí de realmente construir aí ativamente aí a aprendizagem aí de vocês, dos assuntos que vão ser discutidos aqui. E depois uma outra etapa que é extremamente rica, tá? Que é a etapa de discussão em grupo, que é a etapa de discussão do trabalho realizado pelos grupos. Então, todos os grupos voltam a se reunir, tá? E para uma etapa em que os grupos são solicitados a mostrar o que fizeram. Tá? E, então, a gente vai discutir as soluções, olhar as soluções alternativas, apontar erros se existirem, e a ocorrência de erros é uma das coisas mais ricas, né? Porque a gente, obviamente, aprende muito mais errando do que acertando. Você acerta, tá bom, você segue e vai em frente. Mas se você erra, tá, e alguém aponta aí onde você está errando, você tem uma oportunidade de modificar e se aperfeiçoar, que é o objetivo aqui de todo o nosso programa. Tá? Então, por favor, participem aí com generosidade aí dessa sessão de discussão, tá? Se expondo, mostrando as dúvidas. Tipo, eu tenho uma solução, mas eu tenho uma dúvida. Então, mostra aí. Que aí a gente pode, de fato, colaborar no aprendizado de vocês. Muito bem. Nós hoje, então, os temas aí do livro Temas e Problemas, eles são colocados aí numa ordem mais ou menos arbitrária, né? Então, você pode ler qualquer um dos capítulos aí de maneira independente, tá? E eu vou começar essa realização do curso falando sobre combinatória, tá? E aí o professor Luciano, tá? Então, os professores dessa realização, a gente vai ter a participação especial do Elon na sexta-feira, mas os demais professores vão ser o professor Eduardo Wagner, professor Luciano Castro, professor Ledo Machado, que vão estar com vocês durante as aulas. Tá? Nós vamos ter também, na quinta-feira, algo que normalmente a gente faz quando trata desses temas,
quer mostrar para vocês uma aula do professor Morgado sobre matemática financeira, tá? Porque é sempre inspiradora aí para todos nós. Muito bem. Então, o meu tópico hoje é quarta-feira. Tem razão, Wagner tem razão. Na quarta-feira. Então, meu tópico hoje é combinatória. Tá? Então, esse nome, análise combinatória, simplesmente combinatória, é um nome relativamente pomposo, né, para a atividade que a gente faz no ensino médio. Então, combinatória, do ponto de vista da matemática aqui como um todo, tá, ela tem um objetivo mais amplo do que aquele que é visto no ensino médio, que é estudar propriedades de conjuntos finitos, tá, de modo geral. Então, coisas que entram em combinatória, por exemplo, que normalmente não são tratadas no ensino médio, são, por exemplo, o estudo dos grafos. Tá? Mas na acepção do nosso ensino médio, combinatória quer dizer, basicamente, contagem. Quer dizer, o objetivo a ser alcançado na análise combinatória do ensino médio, tá, é contar os elementos de um conjunto formado segundo determinadas regras. Então, o problema típico de análise combinatória descreve, tá, o processo de formação de um determinado conjunto. Tá? E aí pede para você contar quantos são os elementos desse conjunto a ser formado de acordo com essas regras. Muito bem. Para a gente atacar problemas desse tipo, a gente tem um conjunto de ferramentas possíveis. Tá? E eu vou listar aqui algumas delas. Tá? Então, a primeira ferramenta que a gente tem, tá? Método, digamos, mais elementar, tá, para fazer essa contagem, qual vocês acham que é? Método mais elementar para você contar os elementos de um conjunto. Qual que vocês acham que é? Princípio fundamental da contagem. Ouvi isso? O que mais? Alguém tem outra ideia? O método mais simples é o princípio fundamental. Oi? Enumerar. Tá? Então, esse, tá, é o método, tá, mais, digamos, elementar, que é matematicamente correto. Tá? Então, é um método no qual você faz uma listagem sistemática. Então, listar sistematicamente, tá, os elementos do conjunto. Então, você tem que ter um método para fazer isso, porque senão, se você simplesmente for dando exemplos de elementos desse conjunto, não basta. Você tem que ter um processo que te permita chegar, tá, a todos esses elementos. Tá? Então, listar sistematicamente e contar diretamente. Tá? Então, eu queria chamar a atenção de vocês que esse método de contagem é perfeitamente válido e matematicamente correto. Tá? Às vezes, nós, professores, somos arbitrários. Né? Então, você faz um problema imaginando que os alunos vão dar uma solução, tá? E aí eles te dão uma volta, tá? Te dão uma solução que você não esperava. Você digamos, deixa eu fazer um exemplo aqui de uma situação. Quantos são os números? 5 algarismos cuja soma
seja 8. Então, você está pensando em colocar esse problema aqui numa prova. Tá? Aí você fez as contas e tudo, tá? Viu qual é. Então, a resposta desse problema é 330. Tá? Talvez o Luciano tenha tempo de comentar esse problema na aula dele de amanhã, né, Luciano? De amanhã. Se não tiver, eu prometo que eu mostro como é que a gente chega a essa resposta na sexta-feira. Tá? Então, você pensou, está lá ensinando um determinado tópico que tem a ver com a aula do Luciano de amanhã, e você resolveu o problema, chegou a 300, fala, não, mas isso aí os alunos vão ter que fazer conta, tá? Vão errar, deixa eu modificar e colocar números menores aqui. Eu vou trocar aqui para 3 algarismos, tá? Cuja soma seja 4, porque o problema é essencialmente o mesmo, tá? E aí as contas vão ser mais fáceis, etc., menores. Pois bem, acontece que, quando você faz isso, essa resposta deixa de ser 330, claro, tá? E passa a ser uma quantidade que passa a ser viável, sujeita à enumeração. Tá? Então, vejamos. Então, se você pergunta quantos são os números de 3 algarismos, tá, cuja soma seja 4, tá, vamos lá, vamos resolver esse problema enumerando todos os casos. Mas é claro que essa enumeração não é, eu pensei que um dos números pode ser 1, 2, 1. Não. Eu tenho que ter um método de enumeração, tá, que consiste em separar nos casos. Então, o que você sugere que a gente faça para fazer essa enumeração? Vamos listar quais são os algarismos possíveis. Tá? Conjunto de algarismos possíveis. Então, por exemplo, a gente pode ter essa situação aqui. Tá? Eu posso ter 2 algarismos 0, tá? E aí o terceiro algarismo ser o 4. Tá? Então, se eu tiver 2 algarismos zeros, essa é a única possibilidade para a escolha dos algarismos. Tá? Eu posso ter um 0 só. Então, se eu tiver um 0 só, os outros 2, tá, tem que somar 4. Quais são as possibilidades? 1 com 3, ou então 2 com 2. Tá? Então, aqui com 2 zeros, aqui com 1 zero, eu posso ter sem nenhum zero. Se não tiver nenhum zero, o único jeito de eu ter soma 4, como é que é? 1, 2. Só tem esse. Então, são 4 possibilidades? A resposta é 4? Não. 4 são os casos aqui em que eu subdividi o meu problema para a coleção de algarismos. Agora, com cada um desses, eu tenho que ver quais são os números que eu posso formar. Então, com 0, 0, 4, tá, só tem um jeito. Tá? Só pode ser 4, 0, 0, porque não pode começar com 0. Né? Só tem essa possibilidade. Se for 0, 1, 3, tá? Então, ou começa com 1, se começar com 1, pode ser 103 ou 130, tá? Ou começa com 3, tá? E aí pode ser 301 ou 310. Tá? Esgotou todos os casos aqui do 013. Se for o 0 com 22, não pode começar com 0. Tem que começar com 2. Então, ou é 202, ou é 220. E, finalmente, se for 1, 1 e 2, tá? Tudo vai depender de onde é que o 2 fica. Né? Se o 2 ficar na primeira posição, dá o 2, 1, 1. Se o 2 ficar na segunda posição, 1, 2, 1. Se o 2 ficar na terceira posição, 1, 1, 2. Tá? Considerei todos os casos? Sim, de uma maneira sistemática. E agora eu posso contar diretamente. Tá?
É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É a minha resposta numa solução que é matematicamente correta. Tá? Examinei a situação, listei todos os possíveis casos e contei diretamente. Tá? Então, essa é a maneira, digamos, mais elementar, tá, de você contar os elementos de um conjunto. Tá? É claro que para isso ser uma solução viável para esse tipo de problema, você precisa ter uma quantidade moderada de casos a contar. Tá? Até 10, 20. Tá? Alunos, às vezes, contam 30, coisa assim. Dá para você fazer, mas 330, não é razoável. Você tem que ter um método melhor. Então, vamos à segunda ferramenta. O que vocês me diriam que é a segunda ferramenta básica, tá, aqui para efetuar a contagem dos elementos de um conjunto? Eu vou colocar aqui, dividir em casos, tá? E aí o que o colega tinha falado antes, o princípio fundamental da contagem. Tá? Eu vou colocar tudo isso aqui nesse item. Tá? Explorar o significado das operações. Tá? Então, as operações aritméticas, tá? Soma, multiplicação, subtração, divisão, elas são introduzidas para os alunos num contexto de contagem. Tá? Então, como é que você ensina para o aluno o que significa lá no embaixo, quando ele está lá no primeiro parte do ensino fundamental, a somar? Qual é o significado que você dá? De contar conjuntos de juntos. Né? Tenho 3 canetas, recebi mais 4, com quantas fiquei? Então, você está fazendo a reunião, tá, dos elementos de 2 conjuntos e obtendo o número de elementos total dessa reunião. Tá? Então, é claro que esse significado, tá, é útil aqui para a gente. Tá? Então, cada uma das operações, tá, vai ser útil em problemas de contagem. Tá? Então, a adição, tá, ela está associada, tá, a você contar conjuntos, a união de conjuntos juntos, tá, e tipicamente, tá, isso está associado a você separar uma situação em casos. Então, aqui, por exemplo, a gente podia ter usado essa estratégia. Não? Eu separei aqui inicialmente em 4 casos, tá, que dizem respeito a quais são os algarismos. Tá? E aí, poderia ter observado que aqui eu tenho uma possibilidade, aqui eu tenho 4 possibilidades, aqui eu tenho 2 possibilidades, aqui eu tenho 3 possibilidades. Tá? Cada um desses casos, que correspondem à escolha dos algarismos, tem um certo número de possibilidades. Tá? Então, o número total de possibilidades corresponde à soma 1 mais 4 mais 2 mais 3. É claro que aqui era tão pequenininho que a gente contou diretamente. Tá? Mas podia ser o caso de que cada um desses subproblemas aqui requeresse resolver um problema de contagem por outros métodos que você tivesse que depois que somar para obter a resposta. Então, o significado da adição, tá, é explorado quando você separa em casos, conta separadamente, tá, e junta no final. Tá? A operação aritmética, que é a mais útil para a gente, tá, é a multiplicação. Tá? O significado da multiplicação está associado a você pegar esse processo aqui da formação de um conjunto, segundo essas regras, e divide isso em etapas. Tá? Quando é possível você fazer isso, tá? Na hora de formar um conjunto, tá? Estruturar isso de tal maneira que você veja, eu primeiro vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, depois eu vou fazer aquela outra coisa. Tá? Em muitos casos você pode fazer isso. Tá? E quando isso é possível,
tá, é a multiplicação, tá, é o nosso aliado. Tá? Então, é o que nos permite resolver problemas relativamente complexos aí de contagem, tá, é fazer essa divisão em etapas, tá, e utilizar o famoso princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem, que é o nosso principal aliado, tá, nessa tarefa de contar os elementos de um conjunto e que se apoia no significado da operação de multiplicação. Tá? Então, o que diz o princípio multiplicativo? Tá? Então, uma maneira de anunciá-lo é a seguinte. Então, se uma decisão pode ser tomada de P modos, e aqui vem uma parte importantíssima, qualquer que seja esta decisão, uma segunda decisão pode ser tomada de que modos? Então, número de modos de tomar as duas decisões consecutivamente é o produto P vezes Q. Tá? Então, se você tem um determinado processo de contagem que você consegue dividir em etapas. Tá? E aí, a primeira etapa, tá, pode ser tomada de P modos. E, fundamental isso aqui, qualquer que seja a decisão que você tomou na primeira etapa, a segunda pode ser tomada de número também constante de modos. Então, para você contar o número de possibilidades para as duas decisões consecutivas, tá, você tem que multiplicar, tá, os dois números P e Q. Tá? Por que isso? Ora, o significado da multiplicação. O que é multiplicação? Multiplicação é soma reiterada, né? Soma de parcelas iguais. Tá? Então, se você vai tomar, tá, a primeira decisão, tá, o que eu estou dizendo é que a primeira decisão pode ser tomada de P modos diferentes. Então, a partir da situação inicial, é como se eu tivesse uma árvore que se abrisse em P ramos. Tá? Agora, eu estou dizendo que, se eu te tomar essa primeira decisão, tá, a segunda vai poder ser tomada de que modos? Se a primeira decisão for essa, igualmente eu vou ter que possibilidades. Então, qual é o número total de possibilidades? Ora, a cada uma dessas possibilidades aqui para a primeira escolha, tá, define um caso. Tá? Então, caso eu escolha a primeira decisão ser apontada aqui pelo 1, tá, eu tenho que possibilidades para a segunda. Caso eu venha por aqui, eu tenho outras que possibilidades. Caso eu venha por aqui, eu tenho outras que possibilidades. Caso eu venha por aqui, eu tenho outras que. Então, qual é o número total de possibilidades? Ora, basta somar todos esses casos. Então, vai ser que, mais que, mais que. Estou usando o significado da adição primeiro, mas isso, soma de P parcelas iguais a Q, que são P parcelas aqui, isso vai me dar P vezes Q. Tá?
Então, o princípio multiplicativo nada mais é do que explorar o significado básico da multiplicação, tá, como uma soma de parcelas iguais. Tá? Agora, notem que, para eu fazer isso aqui, é fundamental que essa quantidade de decisões que eu tenho a quantidade de possibilidades que eu tenho na segunda decisão seja sempre a mesma. Tá? É por isso que eu coloquei qualquer que seja essa decisão. Livros didáticos, tá, muitas vezes, escrevem isso aqui de uma maneira desastrada. Tá? Em muitos livros didáticos eu encontro dizer se a condição de que a segunda decisão é independente da primeira. Tá? Claro, se ela for independente da primeira, isso aqui vale, tá? Mas é algo extremamente restritivo. Tá? E que, na maior parte dos casos, a segunda decisão depende da primeira. Tá? Mas não é preciso que ela seja independente da primeira. Basta que o número de possibilidades, tá, não dependa da primeira decisão. Então, vamos ver isso logo num exemplo aqui. Vou deixar essa tela aqui das ferramentas aqui disponível, que a gente vai voltar a falar de outras ferramentas no final. Então, um exemplo, tá, que eu vira e mexe, acabo voltando a ele, porque eu acho um exemplo extremamente feliz aí para explorar aí o princípio multiplicativo, tá, esse que está aqui. O exemplo que está no livro. Quantos são os números de 3 algarismos distintos? Notem que a gente, no exemplo anterior, tá, quando nós falamos quantos são os números de 3 algarismos cuja soma seja 4, a gente está contando números também. Tá? Mas naquele exemplo que está lá, não é tão simples você aplicar o princípio multiplicativo, porque naquele exemplo não está claro que você possa fazer uma divisão em casos, tá, em que o número de possibilidades da escolha não dependa da anterior. Tá? Então, para este problema que está aqui, tá, o princípio multiplicativo não vai te levar muito longe. Tá? Mas para esse problema que está aqui, o princípio multiplicativo, tá, se ajusta perfeitamente. Por quê? Ao formar um número de 3 algarismos distintos, tá, eu posso dividir a minha... quer dizer, na verdade, eu vou propor dividir em etapas, tá, e a gente vai ser bem-sucedido ou não, conforme aquela coisa que eu grifei lá de qualquer que seja o número de possibilidades, valha para essa situação ou não. Então, uma proposta, tá, é a gente olhar para o preenchimento dos 3 algarismos desse número como as 3 etapas, tá, desse preenchimento. Mas, por enquanto, é uma proposta. Tá? A gente vai ser bem-sucedido se conseguir, de fato, usar aquela premissa de que o número de possibilidades não dependa, tá, da escolha que a gente fez inicialmente. Então, vamos lá. Esse é o nosso planejamento, tá, para contar os elementos desse conjunto. Tá? Separar nessas 3 etapas. Então, vamos lá. A primeira etapa é a etapa de escolher o primeiro algarismo. Tá? O algarismo das centenas aqui desse número. Tá? Quantas são as possibilidades de escolha desse algarismo? 9. Porque a gente tem os algarismos de 0 a 9, tá? Que são 10, mais o 0 não pode entrar. Tá? Então, eu tenho 9 possibilidades para a escolha, tá, desse algarismo. Ok. Tá? Passemos, tá, à segunda etapa.
Tá? Então, muitas vezes, tá, é bom você, aqui enquanto está raciocinando, admitir que você fez essa escolha. Então, digamos que a gente tenha escolhido, por exemplo, 7 aqui. Tá? Vamos passar, tá, para a segunda etapa. Quantas são as possibilidades, tá, de... antes disso, a segunda etapa, a escolha desse segundo algarismo é independente, tá, da escolha que foi feita aqui no primeiro algarismo? Não, não é. Porque se você, por exemplo, escolheu 7, tá, o 7 não pode entrar aqui. Então, as etapas dependem umas das outras. Então, se você enuncia o princípio multiplicativo exigindo que as etapas sejam independentes, você não pode resolver esse problema por ele. Mas, nesse nosso enunciado, a gente não precisa que as etapas sejam independentes. Basta que o número de possibilidades seja o mesmo, tá? Independentemente da escolha feita. É o mesmo? Quantas são as possibilidades de escolha aqui para esse algarismo? 9 de novo. Porque sai o 7, mas entra o 0. Tá? Ou sai qualquer que seja o algarismo que você tenha escolhido aqui, e o 0 passa a poder entrar, portanto, eu tenho 9 possibilidades. Tá? Finalmente, na terceira etapa, então, digamos que aqui eu tenha escolhido o 2, por exemplo. Para a terceira etapa, que não é independente das anteriores, tá, eu tenho quantas possibilidades? 8. Porque podem entrar todos os algarismos, tá, exceto os 2 que foram escolhidos na primeira etapa. Logo, eu tenho 8 possibilidades aqui. Tá? Então, claro, lá eu enunciei o princípio multiplicativo para 2 etapas, mas ele vale para qualquer número de etapas. Então, o número total de possibilidades, eu consegui usar o princípio multiplicativo, tá? Para contar quantos são os elementos desse conjunto, vai ser esse produto 9 vezes 9 vezes 8, 81 vezes 8, tá? Que é igual a 648. Tá? Bom, tudo simples, tá? Mas é interessante a gente observar que as coisas não são assim tão automáticas. Tá? Então, por exemplo, você podia, nesse mesmo problema, ter resolvido que você vai formar, tá, os números da direita para a esquerda a partir do algarismo das unidades, tá, e não a partir do algarismo das centenas. É uma maneira razoável também de formar esse número. Tá? De uma certa maneira, pode ser atraente, porque na hora que se você faz desse modo, tá, quantas são as possibilidades que você tem aqui para a sua primeira etapa, que é escolher o algarismo das unidades. Então, para escolher aqui, eu tenho 10 possibilidades. Porque agora, tá, o 0, que era um problema, não é problema. Tá? Ele é um algarismo possível de entrar aqui. Ótimo, aqui eu tenho 10 possibilidades. Tá? Então, digamos que eu tenha escolhido, e a gente tem que tomar cuidado aqui, mas digamos que a gente tenha escolhido aqui o 6, por exemplo. Quantas são as possibilidades de escolha agora para o algarismo das dezenas? 9, tá? Porque entra todo mundo que podia entrar aqui, que eram os 10 algarismos, exceto o único que você escolheu. Tá? E, finalmente, tá, quantas são as possibilidades de escolha, tá, do primeiro algarismo? Houve 7. Olha, só de olhar para cá, a gente já sabe que se ferrou, tá? Por quê? 9 vezes... Esse número aqui é um múltiplo de 10, tá? A resposta não é. Tá? Então, a gente já sabe que não vai ter nenhum fator aqui que possa completar a nossa solução. E por que isso? É porque depende
depende, tá, das escolhas que foram feitas aqui. Então, aquela premissa lá do qualquer que sejam essas decisões, não vale aqui. Tá? Por que não vale? Porque depende de você ter ou não escolhido 0. Então, se essas escolhas aqui, por exemplo, foram 6 e 5, quantas são as possibilidades que você tem aqui? Não, 7. Se foi 6 e 5, tá? Então você pode usar todo mundo, exceto o 6, o 5 e o 0, tá? Que já é proibido de cara. Então são 7 possibilidades. Mas se essas escolhas foram 6 e 0, tá? Aí são 8, porque a proibição do 0 já está feita aqui. Tá? Então, na verdade, o que acontece aqui é o grande vilão aqui das soluções pelo princípio multiplicativo, é quando você chega no depende. Tá? Não é que a gente não possa corrigir, tá? Mas, se isso acontecer, tá? Quais são as possibilidades que você tem, tá, à sua disposição? Tentar fazer, tá, a contagem de outro modo, tá? Às vezes resolve, aqui resolve. Tá? Então, se você está tentando contar, tá, esse conjunto, tá? Fez essa divisão em etapas, tá? Não deu certo, tá? Você pode tentar estruturar essas etapas, tá, de um outro modo. Tá? E aí tem uma regra básica, tá? Deixa eu deixar isso aqui, que eu vou completar com as outras ferramentas, que eu e o Luciano, tá, costumamos chamar dos mandamentos do Morgado. Né? Então, Morgado, ele foi nosso professor. Né? Ele foi meu professor no vestibular, tá? Foi professor do Luciano aí em aulas de preparação para a Olimpíada, coisa e tal. E certamente nos influenciou muito aí com relação a como ensinar, primeiro como aprender como aluno e depois como ensinar combinatória. Tá? Então, uma coisa que ele sempre enfatizou, tá, são 3 atitudes fundamentais para você ser bem sucedido ao resolver problemas de contagem. Tá? A primeira é o que ele chama de postura, que é se colocar no lugar de quem vai enumerar os elementos do conjunto. Ou seja, no caso extremo, isso aqui pode ser um método de contagem em si. Foi o que a gente fez ali no problema lá de contagem dos números de 3 algarismos cuja soma fosse 4. Tá? A gente não somente se colocou no lugar da pessoa que enumerou, mas resolveu enumerar mesmo. Tá? Se você conseguir fazer essa enumeração completa, tá, com um esforço razoável, essa é uma maneira de resolver o problema. Mas, no mínimo, tá, você deve se colocar no papel de, olha, o que eu faria caso eu fosse enumerar todos os elementos desse conjunto? Tá? Então, foi isso que a gente fez ali. Tá? Para eu enumerar os elementos desse conjunto, eu vou ter que escolher os algarismos. Tá? E aí vem a segunda regra, que dividir o processo em etapas, tá? Porque a divisão em etapas é o que vai permitir que a gente possa usar, tá, o princípio multiplicativo. Tá? Quando for possível, tá? Nem sempre vai ser possível você fazer isso. Mas a chave aí para a gente poder usar o princípio multiplicativo é dividir o processo, tá, de enumeração, tá, em etapas. Tá? E a terceira regra, tá, que nesse caso, você podia dizer, puxa, mas como é que eu devia saber se eu devia preencher esse número
das unidades para centenas, tá? Ou das centenas para as unidades. Então, a terceira regra do Morgado, que é uma regra de bom senso, tá? É a seguinte, tá? É atacar as etapas mais restritivas primeiro. Então, basicamente, você tem que escolher os 3 dígitos, tá? Mas em que ordem você vai escolher os 3 dígitos, tá? Os 3 algarismos aqui desse número? Então, qual é desses 3 algarismos aqui, tá? Qual deles, tá, é o que cria problema? Das centenas, das dezenas ou das unidades? Das centenas, tá? Porque esse algarismo aí das centenas é que tem o problema de não poder ser igual a 0. Tá? Então, se você ataca ele primeiro, você lida com essa situação de uma vez, tá? E aí conseguiu fazer a contagem, tá, de uma vez só. Mas se você deixa isso para o final, tá, isso aí, misturado com as restrições que vêm aí das escolhas anteriores, tá, torna impossível você usar o princípio multiplicativo. Tá? Então, então agora eu sei, se eu usar essas 3 regras, eu sempre vou poder usar o princípio multiplicativo. Não, tá? Às vezes você faz isso aqui, tá? E ainda assim não dá certo, tá? Mas de qualquer maneira, se você fizer isso aqui, tá? Isso conduz, tá, a uma solução mais simples para o que você tem que fazer a seguir, tá? Que é usar o significado da soma e fazer divisão em etapas. Então, uma continuação natural aí desse problema também tem aí no livro, que ilustra isso que eu falei. Eu acho um exemplo muito bom também. É esse aqui. Quantos são os números pares de 3 algarismos distintos? Então, você tem 3 escolhas a fazer, cada um dos algarismos desse número. Tá? Em que ordem, tá, a gente vai tratar essa escolha? Bom, segundo o terceiro mandamento aqui de Morgado, então, já apliquei, tá, os 2 primeiros. No momento que eu coloquei esses 3 tracinhos aqui, já me coloquei na posição de quem vai formar, tá, esse número. A segunda etapa é dividir o processo em etapas. Já sei quais são as etapas, as escolhas de cada um desses números, mas em que ordem? Bom, essa escolha que está aqui, tá, é uma escolha completamente tranquila. Tá? Todo mundo, em princípio, pode entrar aqui. Tá? Essas duas têm restrição. Tá? Nessa aqui, o 0 não pode entrar. E nessa aqui, nenhum dos algarismos ímpares pode entrar. Então, em princípio, parece que uma boa ideia é a gente começar por aqui, tomar primeiro essa decisão, tá? Porque é a mais restritiva de todas. Tá? Depois, tomar essa decisão. Tá? E, finalmente, atacar, tá, o terceiro algarismo das dezenas, que esse vai ser tranquilo aqui da gente tratar. Então, vamos lá. Quantas são as possibilidades de escolha, tá, do algarismo das unidades aqui desse número?
5 possibilidades. Ótimo, começamos bem. Tá? Agora, quantas são as possibilidades de escolha, tá, do algarismo das centenas? Depende. Infelizmente, já nos ferramos mesmo usando, tá, a boa técnica. Tá? Depende de quê? Tá? Então, isso aqui depende de termos ou não usado zero como algarismo das unidades. Tá? Porque se o algarismo das unidades for o zero, quantas são as possibilidades aqui? 9. Porque a única restrição é essa. Tá? Mas se o algarismo das unidades for diferente de zero, for o 2, por exemplo, quantas são as possibilidades aqui? 8. Tá? Então, depende. Mas, se você faz aqui usando essa técnica, tá, isso te orienta, tá, a maneira mais simples de fazer essa divisão em casos. Então, a gente já está vendo do que depende. Tá? Depende aqui da escolha, tá, que a gente fez. Tá? Então, qual é a maneira natural aqui de fazer essa contagem? Nós vamos contar quantos são os números terminados com 0. Tá? Vamos contar quantos são os números terminados com algarismos diferentes de 0. Nesse caso, pode ser 2, 4, 6, 8. Tentar contar isso aqui separadamente e fazer o quê com esses resultados? Somar. Essa é uma dúvida que muitas vezes os alunos têm, tá? Mas é para somar ou multiplicar, professor? Essa é uma dúvida, na verdade, completamente descabida. Tá? Porque você vai usar a multiplicação quando você está dividindo em etapas. Você vai usar a soma quando você está separando essa contagem em casos. Tá? Não há razão para ter essa dúvida. Tá? Se você está pensando no significado das operações, tá? Essa é uma dúvida que não deveria ocorrer. Então, vamos lá. Terminado com 0, tá? Então, esse algarismo aqui, tá, foi fixado, tá, como sendo 0. Então, quantas são as possibilidades de escolha aqui para esse algarismo aqui? Você tem 9 possibilidades aqui. Né? Porque pode entrar todo mundo, exceto o 0. Tá? Então, digamos que aqui você tenha escolhido, para não fazer confusão, tá? Esse aqui vou colocar aqui 1, tá? Porque ele é fixado aqui como 0. Tá? Então, aqui eu tenho 9 possibilidades. Tá? E para a escolha do algarismo das dezenas, quantas são as possibilidades? Então, aqui não pode entrar o 0, tá? Não pode entrar quem você colocou aqui, tá? Portanto, você tem 8 possibilidades. Tá? Então, o resultado dessa contagem, 72. Tá? Agora, se o número é terminado com 2, 4, 6 ou 8, então, quantas são as possibilidades para essa escolha aqui? 4. Pode ser qualquer um desses 4 algarismos pares. Tá? Aí, aqui, eu não posso usar o que eu usei aqui, nem o 0. Quantas possibilidades? 8. E, finalmente, aqui, quantas são as possibilidades? 8 também, porque não pode entrar nem o que eu utilizei aqui, nem esse. Tá? O 0 agora é indiferente usá-lo ou não. Então, você vai dar 8 vezes 8 vezes 4, 256. E aí, o resultado é essa soma, tá? Que é 2 mais 6 8, 7 mais 5
5, 12, vai 1. São 328 possibilidades. Tá? E aqui, então, a gente usou a multiplicação na divisão em etapas e usou a soma, tá, na divisão em casos. Tá? Então, as duas operações básicas aqui foram utilizadas. Observe que eu não falei, tá, na subtração, tá, nem na divisão. Tá? Na verdade, elas são úteis também. Tá? Então, a divisão vai ser uma ferramenta fundamental para algo que o Luciano vai fazer da próxima vez. Tá? E a subtração, o Morgado tinha muita implicância aí com a subtração. Tá? Se vocês assistirem às aulas em vídeo aí do Morgado, ele era muito veemente assim, contra você ficar buscando soluções subtrativas. Tá? Então, esse problema, ele tem uma maneira muito mais rápida de ser resolvida usando a subtração. Tá? Como é que é isso? Bom, a gente contou ali quantos são os números formados por 3 algarismos distintos. Tá? E aqui quer contar quantos são os números pares, tá, de 3 algarismos distintos. Tá? E a dificuldade foi a interferência que essa escolha tem com essa escolha. Tá? Mas essa interferência não acontece se você conta os números ímpares de 3 algarismos distintos. Porque se você faz isso, quantas são as possibilidades, tá, de você escolher o último algarismo? 5 possibilidades. Tá? Agora, mantendo aqui a mesma ordem de escolha, vamos passar para o primeiro algarismo. Quantas são as possibilidades que eu vou ter para o primeiro algarismo? 8, porque o 0 não está aqui. Tá? Então, eu não posso escolher quem entrou aqui, tá? Nem o 0. Então, sobram 8 possibilidades. E, finalmente, quantas são as possibilidades para o algarismo das dezenas? Não entra nem esse, nem esse. 8 possibilidades. Então, vai dar 8 vezes 8 vezes 5, né, que é 64 vezes 5, 320. Então, se esses são os números ímpares, quantos são os números pares? De 3 algarismos distintos. O total de números de 3 algarismos distintos, que a gente já tinha resolvido antes, e que é fácil de resolver pelo princípio multiplicativo. Quanto é que deu mesmo? 648. Menos 320. Que, felizmente, dá a mesma coisa que a gente encontrou resolvendo por esse outro processo. Tá? Eu não sou tão veemente quanto o Morgado, tá, em desencorajar a fazer desse modo. Mas, tá, acho que um ponto importante que ele tinha, tá, vocês não devem, com seus alunos, suprimir etapas. Tá? Por exemplo, dizer que essa solução é melhor do que essa. Não é. Tá? Então, se tem um aluno que dá essa solução, o aluno está fazendo as coisas, tá, pelo tipo de técnica que é geral para resolver esse tipo de problema. Tá? Essa aqui, neste caso, a subtração foi mais eficiente, mas em outros casos pode não ser. Pode ser que você tenha que excluir tanta coisa que fique mais complexo. Tá? Então, a outra, construtiva, em princípio, é melhor. Tá? Mas você pode usar a subtração deste modo. Tá? Vamos ver mais um exemplo.
estou colocando aqui um enunciado para esse problema que, obviamente, vocês não poderiam usar em sala de aula. Tá? Quantos modos o rei preto e o rei branco podem ficar no tabuleiro de xadrez, tá, sem que um ameace o outro? Tá? Por que vocês não poderiam usar esse enunciado numa sala de aula, diretamente? Porque, da maneira como eu estou enunciando, você tem que ter algum conhecimento sobre o jogo de xadrez. Então, para começar, você tem que saber que o tabuleiro de xadrez, tá, tem 8 casas por 8 casas. Tá? Isso eu diria que muita gente saberia disso, tá? Mas não é certo. Né? A outra coisa é que você tem que atribuir significado, tá, a essa coisa sem que um ameace o outro. O que eu quero dizer com isso? Porque o movimento do rei no xadrez, ele pode se mover para qualquer casa vizinha, horizontalmente, verticalmente ou na diagonal em relação a ele. Tá? Então, o que isso aqui significa é que eles devem ser colocados em casas não adjacentes. E adjacente aqui significa contígua, horizontal, vertical ou diagonalmente. Tá? Então, vamos lá, vamos resolver o problema. Então, como é que eu conto quantas são essas configurações em que os dois reis vão estar no tabuleiro? Então, eu vou me colocar, a primeira coisa aqui é postura. Então, qual é a postura aqui? Eu vou me imaginar, tá, com um tabuleiro de xadrez na minha frente, tá, o rei preto, tá, e o rei branco na minha mão, tá, e vou colocar essas duas peças sobre o tabuleiro de maneira que as restrições sejam satisfeitas. Tá? Então, as etapas aí de decisão, a primeira etapa é colocar um dos reis, tá? Digamos o rei preto no tabuleiro. Segunda etapa, colocar o rei branco no tabuleiro. Ok? Então, quando você vai atacar um problema como esse, então, o que você vai colocar primeiro? O rei preto ou o rei branco? Obviamente indiferente, tá? Coisa completamente simétrica, não tem nenhuma... Se eles tivessem restrição associada à cor, tá? A gente teria problema, tá? Mas aqui não há. Então, é indiferente você colocar um ou outro, tá? Então, a primeira etapa pode ser essa de colocar o rei preto. A gente começa sendo otimista, tá? Vamos contar quantas são as possibilidades para colocar o rei preto. 64. Tá? E a seguir vamos colocar o rei branco. Ora, se eu colocar o rei preto numa determinada posição, tá, as posições que são proibidas para o rei branco são as posições que ficam em volta do rei preto. Tá? Então, quantas possibilidades eu tenho para a colocação do rei branco? Pois é, infelizmente, a gente gostaria de dizer, tá, que é 64 menos 9, que é 55. Mas isso não está correto. Porque, para que isso valha, você tem que ter todas as casas disponíveis em volta. Tá? Isso não vai acontecer se o rei preto estiver encostado na borda do tabuleiro. Tá? Então, na nossa... a primeira tentativa aqui de solução pelo princípio multiplicativo nos leva a um depende. Tá? Mas depende de quê? Depende, isso aqui significa que depende da posição
do Rei Preto. Tá? E quais são os casos que são relevantes, tá, aqui para o nosso problema? Quais são as situações em que o Rei Preto pode estar, tá, que determinam a solução do problema? Então, quais são os casos que vocês percebem? A primeira posição é o Rei Preto estar nos cantos do tabuleiro. Porque se ele está num canto do tabuleiro, tá? Então, se o Rei Preto está aqui, as casas que estão proibidas são essas três. Então, vamos contar quantas são essas configurações. Então, primeiro, para colocar o Rei Preto numa dessas posições no canto, quantas são as possibilidades? 4. Tá? E a segunda etapa, colocar o Rei Branco. Quantas são as possibilidades para colocar o Rei Branco se o Rei Preto estiver numa posição de canto? 60. Porque das 64, tem 4 aqui que não servem. Já está ocupada pelo Rei Preto e as 3 adjacentes. 4 vezes 60. Tá? Segunda possibilidade. Borda, mas não canto. Então, o que eu quero dizer com isso é que o Rei Preto está numa posição assim, ó. Então, se ele estiver numa posição aqui, quer dizer, que está encostado em apenas uma borda e não em duas. Tá? Então, nesse tipo de situação, ele tem as casas proibidas são 5, mais a que já está ocupada por ele. Então, são 6 casas proibidas. Então, o número pelo qual eu vou multiplicar aqui é 58, tá? Então, para cada uma dessas posições, eu tenho 58 possibilidades para colocar o Rei Branco. Mas quantas são essas posições? 24, tá? Porque em cada borda seriam 8 posições, menos as 2 do canto, 6. 6 vezes 4, 24 posições desse tipo. Tá? Então, dentro desse caso, eu tenho 24 possibilidades para o Rei Branco, e para cada uma delas, para o Rei Preto, desculpe, e para cada uma delas, 58 possibilidades para o Rei Branco. E, finalmente, no centro do tabuleiro. Tá? Então, por centro, eu estou dizendo tudo exceto as bordas. Então, nesse caso, o número pelo qual eu vou multiplicar, tá, é 55. Que é aquele desenho que eu fiz originalmente. Tá? E quantas são essas posições? 36, porque são as 6 casas, as 6 colunas centrais multiplicadas pelas 6 linhas centrais, são 36 possibilidades. Então, qual é o resultado final? É a soma dessas 3 parcelas, é isso, mais isso, mais isso. Isso dá, tem esse número aqui. Não, não tem esse número aqui. Alguém faça a conta aí para mim, por favor. Eu vou lembrar depois. Tem aqui também, no livro. 3.612. Parece razoável. Ok? Bom, então, só para terminar, deixa eu falar um pouco mais nas outras ferramentas, tá? Que são usadas para contagem. Então, a terceira ferramenta
as chamadas fórmulas combinatórias. Tá? Então, há especialmente um problema combinatório que o Luciano vai tratar aí na aula dele de amanhã, que é o problema das combinações simples, tá? Que é um problema que é difícil de você resolver. Claro, a ferramenta para resolver esse problema são as operações, tá? Mas se cada vez que você se defrontasse com esse problema tivesse que fazer toda a modelagem, tá? Isso complicaria as soluções. Então, vale a pena, para esse problema e para mais alguns, tá? Você ter uma fórmula, tá? Que resolva esse problema. Tá? Mas meu depoimento aí de aluno, tá? É que eu aprendi análise combinatória como aluno de um ótimo colégio de ensino médio, que era o colégio de aplicação da UERJ, tá? E depois reaprendi com Morgado. Então, quando eu aprendi no colégio, na segunda série do ensino médio, tá? E naquela época os livros didáticos ensinavam análise combinatória da maneira clássica. Tá? Qual é a maneira clássica? O primeiro assunto era fatorial. Tá? Eu começava ensinando fatorial, fazia um bando de exercício chato a beça, assim, de álgebra usando fatorial. Assim, para o aluno não gostar do assunto de cara, você dá aquele fatorial lá para ele fazer. Aí depois vinha lá as fórmulas das permutações, arranjos, etc. Então, quando você tinha que resolver um problema que recaía, tá, diretamente em uma dessas fórmulas, é uma maravilha. Mas qualquer situação que você tivesse que ter etapas de solução, tá, em que você até precisasse da fórmula combinatória, mas precisava da fórmula combinatória junto com o significado das operações, aí Deus nos acuda, ninguém sabia fazer. Tá? Eu, pelo menos, me sentia completamente inseguro. Então, quando eu, com o Morgado, tá, aprendi nessa sequência, primeiro, usar o significado das operações, tá? E aí olhar as fórmulas combinatórias, tá, como algo que vai ajudar em determinados problemas. Tá? Um mundo novo aí realmente se abriu para mim com relação à combinatória. Passou a ser um assunto para o qual eu tinha uma estratégia, tá, de atacar os problemas. Tá? Não é que combinatória sempre difícil você dizer a priori se você vai conseguir uma maneira razoável aí de resolver, até porque há muitos problemas, tá, para os quais não existem expressões aí fechadas. Tá? Então, há determinadas situações em que essas ferramentas que estão aqui podem não ser suficientes. Tá? Então, há outras técnicas combinatórias que normalmente não fazem parte da lista das ferramentas do ensino médio, tá, que você pode precisar para resolver esses problemas. Tá? Então, é importante, tá, que vocês saibam que o mundo não acaba aqui não. Tá? Então, para a contagem, tá, então, fórmulas combinatórias que eu quero dizer principalmente combinações, tá, que é uma forma que você realmente necessita. Mas há problemas que requerem coisas ainda mais sofisticadas. Tá? Então, dentro dessa lista de ferramentas mais sofisticadas, você pode precisar, na verdade, usar recorrência, por exemplo. Tá? Você pode precisar usar algo que se chama funções geratrizes. Só para vocês ficarem sabendo, tá, que a contagem não termina, tá, nas ferramentas que são ensinadas aí no ensino médio. Tá? Sobre recorrência, vocês encontram alguma coisa no livro da Matemática do Ensino Médio, volume 2, alguns exemplos de problemas de contagem cuja solução razoável é por meio de recorrência. Tá? Muito bem. Vocês, hoje à tarde, vão trabalhar sobre problemas envolvendo problemas de contagem, situações de contagem. Tá? E todos os problemas que eu selecionei para vocês resolverem, tá, vêm de provas aplicadas no Profmat, tá? Sejam exames de acesso, tá? Sejam em provas internas, tá? Aí do Profmat. Tá? Eu espero que
alguns de vocês ainda se interessem aí por esse programa. Tá bom? É isso então, gente. Então, voltamos daqui a meia hora para a continuação do nosso programa. Tá bom.